no livro de Deuteronômio, capítulo 32, por favor, versículo 11 e 12. Diz assim: como a águia desperta a sua ninhada, adeja sobre os seus filhotes e, estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Vou ler outra vez, de acordo com o que está na tela. Se você quiser acompanhar essa mesma leitura, o verso 11, volta. Como a águia desperta o seu ninho, adeja sobre os seus filhos e, estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Amém. Queridos, esse texto, capítulo 32 como um todo, é um cântico profético de Moisés. Ele o escreveu quando já estava chegando na terra prometida por Deus. Já haviam caminhado 40 anos no deserto, aguardando a bênção do Eterno, que era a bendita terra. E durante esse processo todo de caminhada, foram percas gigantescas. Toda aquela geração incrédula veio a falecer, e apenas sobraram os filhos dessa geração, e que estavam agora prontos a entrar na terra prometida. Então, Deus manda Moisés subir no Monte Nebo, e diz a ele que ele não iria de maneira nenhuma entrar na terra. Ele iria olhar e ver, mas não iria entrar, em função de que tempos atrás ele teve um pequeno deslize, um momento de ira, e acabou não executando aquilo que Deus havia dito para fazer. E por conta disso, o seu preço pago foi o fato de não entrar na terra prometida. Mas, subindo ao monte, ele escreve essa canção, e é uma canção profética. Primeiro porque ela redunda aquilo que Deus já havia feito, e profético porque transmite algumas coisas que Deus iria fazer mediante a sinceridade do povo para com a palavra dele dita. Então é um cântico profético. E nesse versículo 11, versículo 12, ele faz uso de uma figura de linguagem do reino animal de Deus, e decidiu colocar essa criatura como exemplo, justamente mostrando às pessoas como é que Deus agiu, como ele fez com os filhos de Israel. E ele utiliza essa figura que é a águia com uma nobreza tamanha. Ele explica de maneira simples em um só texto o processo de cuidado dessa águia, simbolizando, figurando o processo de cuidado de Deus para com os filhos de Israel. E por falar nisso, é preciso a gente desmistificar algumas coisas antes de prosseguir. Geralmente você recebe em inbox ou mensagens de e-mail, ou mesmo em palestras de motivação, algumas coisas relativas ao tempo de renovação da água. Isso é feito baseado até mesmo no próprio versículo da Bíblia, em Isaías 40:31, onde diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças como asas de águia, e tal, subirão como asas de águia. Perceba que é utilizado isso de uma forma bonita, poética, e conta-nos geralmente essas histórias de motivação, de fé, de histórias legais que nos ajudam, que nos levanta, de que a águia é um animal extremamente maravilhoso, e de fato é. Ela possui algumas características únicas que Deus decidiu preservar desde os primórdios da criação. É, por exemplo, o pássaro de maior peso e tamanho de toda a criação das aves, ao menos
de nosso tempo. Ela chega a pesar de 3 a 8 quilos. É uma ave enorme. Suas asas abertas, algumas chegam a 2,5 metros de envergadura. São capazes de levantar até 40 quilos de peso. São animais extraordinários. As águias possuem força, vitalidade, uma visão extraordinária, uma capacidade de caça incrível e algumas particularidades que se assemelham ao perfil humano. Daí então que o próprio Deus se utilizar desse animal, como outros na Bíblia, para exemplificar algumas coisas. Então se utiliza a figura da águia, até por conta de que 2 textos bíblicos falam de sua renovação, tanto Isaías quanto o Salmo 103. Então os poetas, as pessoas que lidam com a matéria de motivação e coisas afins, geraram histórias, por exemplo, talvez você até recebeu em mensagens ou no seu e-mail, que a águia tem uma durabilidade de vida de até 70 anos, e que quando ela completa 40 anos de idade, então ela fica envelhecida, o seu bico cascudo e já não consegue ter corte, suas unhas amolecidas já não tem mais firmeza, suas penas grossas impedindo que ela alce voos altos e tenham rasantes espetaculares, de modo que quando chega com 40 anos, diz essas poesias todas, que a águia se vê em um limite, e ela tem que decidir se ela quer continuar ou se ela quer morrer. Então se ela decide continuar, ela alça na força que tem o voo mais alto que puder, e constrói um ninho próximo a um penhasco onde ela não tem que fazer esforço para voar, e lá se esconde. E a primeira coisa que ela faz é bater com o bico numa pedra a ponto de arrancá-lo completamente. E quando arranca-o completamente, ela tem que esperá-lo nascer de novo, para que com ele ela possa arrancar as unhas amolecidas, para que nasçam outras unhas. E com as unhas e com o bico novo ela tira as penas velhas, para que nasçam penas novas, para depois, só então, de um período de 150 dias, ela alçar um novo voo e assim viver mais 30 anos. Essa é uma história antiga, muito pregada, muito ensinada, lida em alguns livros poéticos, ensinados em seminários, em muitas coisas, mas, diga-se de passagem, que embora seja bela, embora bonita, embora impactante, envolvente, ela não possui verdades. Esse processo nunca foi provado por aqueles que estudam, os ornitólogos. Ela nunca foi balizada por pesquisas, até porque nunca nenhum cientista conseguiu subir a um penhasco à altura que uma águia voa e se estabelecer lá por 150 dias e perceberam todo o processo. Nunca um animal como esse, que se alimenta diariamente de carne, conseguiria permanecer tanto tempo sem comida, pois se um bico leva em torno de 30 dias para nascer. Logo, o processo de renovação da águia verdadeiro biblicamente, cientificamente, mas é um processo natural. A águia vive no máximo 35 anos, portanto não passa disso. Todo esse tipo de animal morre nessa etapa de vida. As suas penas renovam-se gradativamente, assim como um cachorro troca de pelo. O seu bico, quanto mais velho fica, mais forte ele fica. Ele é feito de queratina, ou seja, material de unha, de modo que ele enrijece. Então sim, ela bate o bico nas pedras para quê? Para continuar afiando. As unhas, quanto mais idade tem, mais duras e grossas ficam. Por isso tornam as aves mais fatais em seu ataque. Perceba que, embora tudo isso seja legal, não representa de fato verdade o que é o conceito de vida desse animal. Porém a Bíblia, de uma maneira simples, sem se preocupar com a biologia, ela coloca algumas coisas que são verdades e que são balizadas também por aqueles que estudam esses tipos de animais. E você encontra isso ao longo da sua Bíblia. Como existem algumas pessoas que anotam, você vai perceber isso mais à frente. A Bíblia, como um todo, se utiliza de vários animais como símbolos, como figuras de linguagem, para traduzir a mensagem, para melhorar o entendimento. Por exemplo,
ela usa o leão como um símbolo de liderança, como uma figura de governo. A Bíblia usa, por exemplo, o cordeiro como símbolo de sacrifício. Ela usa, por exemplo, a águia como uma figura de liderança e de visão, de conquista, de ousadia, de intrepidez. A Bíblia usa, por exemplo, o boi como símbolo de força e domínio. Ela usa o cavalo, por exemplo, como uma figura de força e intrepidez. Jó fala sobre isso no capítulo 37. A Bíblia fala da figura da serpente, por exemplo, como um animal sagaz. Fala do lobo com a sua velocidade e a sua raiva como um todo. Portanto, ela se utiliza de vários tipos de animais para demonstrar algumas características que se enquadram no perfil humano. Assim sendo, se utiliza da águia no mesmo jeito. Portanto, aquele que busca estudar sobre liderança, de alguma maneira vai ter que aprender um pouquinho sobre os conceitos leoninos de liderança e os conceitos da águia sobre liderança expostos na Bíblia. Perceba que a própria palavra fala um pouquinho sobre isso. Se você quiser observar, você vai ver exatamente que a Bíblia fala, por exemplo, em Ezequiel capítulo 17, ela fala sobre a visão grandiosa que a águia tem a partir do alto, onde executa voos rasantes de forma extraordinária. Se você quiser olhar em Deuteronômio capítulo 28, verso 49, você vai ver o poder de caça de uma águia, que do alto ela consegue vislumbrar a sua caça a 3, 4 quilômetros de altura. E segundo se sabe, a própria ciência diz que a visão da águia é tão perspicaz, tão capaz, que ela é capaz de aumentar o objeto pequeno 10.000 vezes. Então ela consegue ver uma formiga a 1,5 km de distância. Imagina que poder de visão tem esse animal. A mesma Bíblia ainda fala dela acerca do seu voo. Jeremias fala sobre isso lá no capítulo 49 e o versículo 22 e assim por diante. São muitas as passagens que a Bíblia trata. O Jó escreve sobre a altura em que ela faz os seus ninhos, e você percebe isso lá no seu capítulo 39. Jeremias no capítulo 49 e 16 também fala que ela faz os seus ninhos nos lugares altíssimos, isto é, justamente nos penhascos e na copa de grandes árvores. Logo, aqui no Brasil não há esse animal com tanta veemência, senão aquelas que são consideradas aves de rapina. Perceba que além disso, além da Bíblia citar essas coisas todas, ela agora é aplicada no conceito de Moisés como um instrumento figurativo do cuidado de Deus, que nos ensina muito. O texto é recheado de coisas belas. Por exemplo, permita discorrer a vocês. O versículo 11 começa nos dizendo de maneira simples como a águia desperta o seu ninho. Perceba que Moisés está expondo a nobreza desse animal. Como é que isso acontece? O que é o ninho de uma águia? Como eu acabei de citar, Jó no capítulo 39 diz que as águias sobem mais alto que podem, e lá na altura ela encontra um lugar planejado, adequado para estabelecer o seu ninho. E o seu ninho não é feito de qualquer maneira. Ela se utiliza de troncos, primariamente de troncos de árvores, realmente troncos grandes, em que ela tem que fazer esforço para levantar. Ela se estabelece lá em cima porque está distante dos predadores, e também por outra característica que faz parte dela, imanente dela. Quando ela consegue levar os troncos e estabelece um lugar, então vem a segunda etapa do seu ninho. Ela busca gravetos pequenos, e consegue entrelaçá-los entre os troncos, e depois de cobri-lo com gravetos, tornando ele seguro, bem fechado, ela então busca muito capins grandes, e desce o capim de tal maneira que ele fique como que uma cobertura sobre os gravetos e os galhos. E quem olha por dentro, você só vê capim, por fora você vê o galho e vê também os gravetos, mas por dentro é como se fosse um lençol cobrindo aqueles gravetos. E além de pôr o capim dando maciez, esse animal busca plumagens do quê? De outras aves, que ela consegue se alimentar e capturar, e peles de outros animais. Então ela estende tudo isso e faz ali uma casa maravilhosa, um ninho perfeito, aconchegante, quente, de modo que protegido,
protegido, bem guardado, ali ela prepara para ter filhotes. Águias são animais completamente solitários. Elas se envolvem a vida inteira com um parceiro só. E ainda esse parceiro viaja de mundo em mundo e volta só no tempo da procriação, e ela recebe apenas aquele parceiro. É uma coisa extraordinária. De modo que aquele ninho passa a ser um habitat seguro e guardado por esse animal. Talvez seja por isso que Deus se utilizou dessa figura. Perceba que além de colocar, ela tem um cuidado materno que Moisés associa com Deus. Por quê? Ele diz que Deus guiou o povo pelo deserto, somente ele e ninguém mais. Que Deus os alimentou, que Deus os guardou, que Deus os preservou. Perceba como Moisés cita isso. Ele fala que Deus o fez como uma águia. E a águia, quando faz esse ninho e coloca lá os seus filhotes, no máximo 2, ela então procura cuidar deles com esmero. Ela vai lá embaixo, captura a comida, traz um animalzinho morto, e ali ela despedaça, e no seu próprio bico dá comida no biquinho dos outros animaizinhos. E eles vão se alimentando, até que o biquinho deles começa a criar garra. Então, quando eles estão mais fortezinhos, ela simplesmente despedaça, e eles agora vão cortando os pedaços e comendo. Ela vai criando neles uma consciência alimentar por etapa. Primeiro dá na boca, depois só despedaça, depois só coloca lá. E eles têm que descascar, têm que tirar a pele, têm que comer por si só. É o processo que Moisés se utiliza para dizer que Deus fez. Deus tirou o povo do Egito e devagarzinho foi educando eles, dando papinha, dando comidinha, zelando deles, deu um maná do céu, deu codornizes, até dar tudo de melhor da terra prometida. Perceba que essas avezinhas, quando nascem, elas têm um período de plumagem de aproximadamente 90 dias. Com 90 dias, as águias estão já cobertas de penas, bonitinhas, com garras e com seus biquinhos já afinados, prontas para se alimentarem por conta própria, prontas para alçar voo e viver a vida. Então vem o segundo processo, onde a Bíblia diz, nas palavras de Moisés, que a águia sobrevoa o ninho. Então ela faz algo interessante. Quando ela percebe que os filhotes já têm porte, já conseguem comer, já conseguem caçar, então ela já não mais se assenta no ninho. Ela começa a sobrevoar o ninho e bater as asas, de maneira que esses pequenos filhotes se inspirem. Então a mãe é como se ela dissesse: olhem para mim e vejam batendo as asas, vocês vão aprender a voar. Assim sendo, alguns filhotinhos arriscam e começam a bater as asas e alçam os seus voos. A mãe águia inspira os filhotes a baterem as asas. Ela não ordena, ela os inspira a aprender com ela. Mas existem aqueles filhotinhos, biologicamente dizendo, que são tranquilos, são acomodados, que gostavam da comidinha na boca. E é coisa boa ter comidinha no prato, evidentemente. Então eles não querem voar, eles não querem aprender. Então ela procura um outro método. Ela simplesmente continua o seu voo, mas ao invés de colocar a comida lá dentro, ela voa com a comida na garra. Então eles têm que bater asa para alcançar a comida nos pezinhos dela. De todo jeito, ela os provoca, ela os incita, ela os inspira a levantar-se daquele lugar para ser uma águia de verdade. Então, a partir disso, diz a Bíblia que vem o terceiro processo. Ela está alejando sobre os seus filhotes e eles estão aprendendo a voar. Mas aqueles que não aprendem, ela então faz o seguinte: diz a Bíblia que ela sobrevoando o ninho, ela percebe que ali está confortável. Então ela desce e começa a ciscar no ninho e tira todo o pelo, tira toda a plumagem, tira todo o capim e deixa apenas o graveto. Então os filhotes se ajeitam entre os gravetos, que começam perfurados, incomodados. Eles ficam inquietos. Os que ficam inquietos o suficiente para sair voando o fazem, mas existem aqueles que se acomodam entre os gravetos e se apertam por ali. Então a águia fica um tanto irritada, porque nada faz com que ele se levante. Ora, o que ela faz? Ela chega perto dele e o empurra para a beirada do ninho e começa a bater as asas com grande força. E ela dá um rasante e consegue jogá-lo em suas costas. Então sobre as suas asas ela voa e alça voo, e assim ela vai ensinando o filhote. De certa forma, enquanto ele está seguro nas asas, ela as fecha de súbito e ele cai. Então ele tenta bater as asas e começa a voar, e ela voa em volta dele. Quando percebe que ele não conseguiu, ela pega ele de novo, leva ele lá em cima e encolhe as asas de novo.
até aprender a voar. Esse processo pode ser repetido por várias vezes. É o que Moisés está dizendo. A águia empurra o filhote e abre as suas asas e toma-os e coloca sobre as suas asas e o carrega. Ele está dizendo, foi assim que Deus fez. Deus tirou vocês vestidos, abriu as asas dele e vocês montaram nela e aprenderam a caminhar no deserto, aprenderam a viver no deserto. Agora vocês podem entrar na terra prometida, depois dessa escola de Jeová. Ele cuidou de vocês como a águia cuida dos seus filhotes. É linda a lição, é coisa extraordinária. Então, quando eu olhei esse texto, o Espírito do Senhor balbuciou no meu coração algumas coisas. Eu queria que você olhasse para as pessoas que estão do meu lado e dissesse assim: irmão, não morra no ninho. É sobre isso que eu vou falar com você rapidamente agora. Não morra no ninho. Sabe, essa figura da águia, além de nos ensinar caprichos maternos, cuidados paternos, nos tem lições extraordinárias sobre o cuidado de Deus. E eu queria transmitir de maneira bem breve essas lições ao seu coração, para que você possa entender o que eu estou dizendo aqui. A primeira lição que eu aprendo na frase de Moisés dizendo, assim como a águia desperta o seu ninho, trazendo ela para o nosso contexto de vida espiritual e de vida com Deus. O Espírito Santo me fez pensar em algo muito simples, mas eu queria que você memorizasse isso, guardasse isso. E dizendo isso para quem está ao seu lado, você vai estar exercitando a tua memória. Diga comigo assim: a águia desperta a visão de seu filhote para o seu mundo. Quando a Bíblia diz que a águia desperta o seu ninho, perceba, ela coloca o seu ninho, por exemplo, em penhascos altos, lugares de impossível acesso. Só é possível chegar lá alçando o voo. Então quem está no ninho, tudo que ele consegue olhar em volta é apenas capim, plumagem e graveto. Mas quando ela voa sobre eles, despertando os seus filhotes, inevitavelmente eles olham acima do ninho. E tudo que eles conseguem ver acima do ninho, sabe o que é? O céu. Eles não conseguem ver nada mais senão o azul. Se olhar à direita, à esquerda ou abaixo, é o abismo que se inunda em céu. A águia os desperta para o seu mundo. A águia chama a atenção dos seus filhotes para que eles vejam o mundo que ela vive. E qual é o mundo que uma águia vive? Não é solo. O mundo de águias são o céu. Ela está dizendo aos seus filhotes: é esse campo infinito que vocês têm que vislumbrar. É esse campo de visão incrível que vocês têm que gravar no seu coração. E que mundo é esse que ela vive? O mundo do céu é o mundo do infinito, é o mundo das múltiplas possibilidades, é o mundo onde habita o eterno, é o mundo onde se adequa às coisas espirituais, é o mundo onde tudo é possível ao que crer, é o mundo onde nada é perecível, é o mundo onde o céu permanece sendo céu, portanto eterno, é o mundo onde a fraqueza não existe, é o mundo onde você não consegue ver limites. Ela está ensinando aos seus filhotes: olhem, o seu mundo é sem limites, o seu mundo não tem barreiras, o seu mundo é amplo, o seu mundo é de acordo com a sua possibilidade de alcançá-lo, o seu mundo te dá a possibilidade de voar alto, o seu mundo te garante conquistas gigantescas. O teu mundo não é em paz com os que rastejam, o teu mundo é em cima com aqueles que voam. Ela está dizendo: vocês não devem se acomodar ao ninho, porque o céu é o terreno de vocês. Vocês não nasceram para viver no ninho, vocês nasceram para viver no céu. Vocês não nasceram para viver em volta do ninho, vocês nasceram para voar nesse infinito de céu. O que a águia faz, o Senhor também o faz. O Senhor nos leva a esse mesmo pensamento. Afinal de contas, quando a gente fala do contexto céu, inevitavelmente vamos falar do mundo de Deus.
E quando nascemos em Deus, tudo que Deus quer é que a gente conheça o mundo dele. Quando a gente abraça Jesus, tudo que Ele quer é que a gente entre no mundo dele. No mundo do possível, no mundo do alcançável, no mundo do milagre alcançável, no mundo onde as dores são passageiras, no mundo onde as possibilidades são infinitas, no mundo onde as conquistas são palpáveis, no mundo onde você não serve como um derrotado, como um qualquer, um mundo onde Ele pode te colocar onde você crê e onde Ele te fez para ser. Um mundo onde tudo é possível. Então diga para quem está ao seu lado assim: o que o Espírito quer nos despertar é que devamos tirar os olhos do solo e colocar os olhos no impossível, no invisível, no infinito. Eu vou dizer de novo para que você entenda o que o Espírito Santo está utilizando como figura de uma águia para nos ensinar. É que a gente deve tirar os olhos do solo do ninho e olhar para o horizonte infinito. Deus está dizendo: tire os olhos daquilo que te prende, tire os olhos daquilo que amarra você ao solo, tire os olhos daquilo que é manipulável, palpável, pequeno, enfadonho, cansativo, e coloque os olhos naquilo que é permanente, eterno, imutável, infinito, conquistável. Ele está dizendo: pode viver na mesquinhez do seu ninho. Você não foi feito para viver nessa fortaleza construída por teus pais. Você foi feito para alçar voos e voos gigantescos em uma área que você ainda não conhece, mas que é sua. A gente passa o tempo todo agarrado nas coisas que vemos, enquanto o Espírito Santo tenta e nos quer convencer a olhar para aquilo que a gente não vê. É por isso que o apóstolo Paulo vem e diz assim: que o justo não vive por aquilo que vê. Aliás, chacoalhe o ombro de quem está ao seu lado e diga assim: meu irmão, eu quero ser como Paulo. Não quero viver pelo que vejo. Eu preciso viver pelo que eu creio. É por isso que você vai encontrar Jesus em todo o Novo Testamento. Quase em todos os sermões que ele terminava de falar, ele dizia assim: como creres, serás. Porque tudo que ele está dizendo é: tira os olhos do que é humano e coloca os olhos naquilo que é espiritual, palpável, poderoso. Pare de se agarrar em muletas e se agarre no que é possível. Pare de se agarrar no mundo da incredulidade e prepare-se para alçar voos mais longos, conquistar terrenos mais altos, avançar lugares mais distantes. Perceba aí, dá uma olhadinha para essa pessoa aí, vire para outra, não para aquela que você falou agora há pouco, vire para outra e diga assim: onde é que você está agora? Responda para ela: no ninho. Não. Pergunta de novo. Onde é que você está agora? E a resposta? O ninho é bom. O ninho coloca comida na tua boca. O ninho te serve com louvores. O ninho te apaga, te protege, te cuida. Mas ele está dizendo: você tem que preparar para fazer voos mais altos. Você tem que se preparar para sair do ninho. Desperta os seus filhos e faz eles olhar para cima. Então eu vou pedir para você, em nome de Jesus, mude a tua visão. Pare de ficar olhando para os seus pés. Pare de ficar tentando desviar das pedras para não tropeçar. Porque a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor, Ele aplana o seu caminho, para que seus pés não tropecem em pedra alguma. Então você não tem que olhar para esse caminho aqui, você tem que olhar para aquele caminho lá. Olhe para frente, olhe para cima. É por isso que o autor aos Hebreus diz que devemos continuar olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando ela começa a fazer isso com seus filhotes despertados, o Senhor utiliza a mesma figura para nos ensinar como Ele faz. O maior desejo de Deus era nos tirar do contexto humano. Esse foi o maior legado de Jesus: tirar os olhos das pessoas da religião. Tudo que Jesus veio fazer foi tirar as pessoas do que aprisionava eles. E o que aprisionava não era
que as pessoas fossem livres daquilo que elas viviam amarradas. O ritualismo, as coisas do não pode, não faça, devo, deve. E ele diz: olhem para mim. É por isso que o apóstolo Paulo disse de maneira muito clara: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O Espírito nos leva a olhar para as coisas do céu. E você percebe isso quando Paulo fala aos Colossenses, lá no capítulo 3, e o versículo 1 em diante, ele diz: se já morrestes e ressuscitastes em Cristo, então pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, pois as coisas que são de cima são eternas, mas as coisas que são da terra são temporais. Então, por favor, eu peço para você fazer isso, porque interage comigo. Olha para esse bonitão, bonitão, e diga assim para ele que está do teu lado, diga assim: onde é que está teu coração? Onde é que está a tua visão? Jesus disse, irmão, que onde está o nosso tesouro, aí está também o nosso coração. Se o nosso tesouro está aqui no sol, a nossa visão e o nosso coração está aqui. Mas se o meu e o teu tesouro estão guardados em Cristo Jesus, evidentemente a nossa visão está centrada nele. É por isso que tem crente que as ondas vêm do lado esquerdo da vida dele e o joga para cá. Aí então vem a outra onda do seu lado direito e o joga para cá. E de frente vem o vendaval e leva ele para trás. E atrás vem alguém que fala mal e empurra ele para frente. E enquanto isso ele vai seguindo e vai cantando e vai dando glória a Deus, porque ele não está olhando nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a frente, nem para trás. Ele está olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Para de olhar para o que o teu gerente diz. Para de olhar para o que o governo diz. Para de olhar para o que o teu colega de banco diz. Para de olhar para o que o teu companheiro de trabalho diz, para o que o teu aluno da escola diz. Começa a olhar pela fé, aquilo que Deus colocou em você. Você não nasceu para ficar ciscando no galinheiro ou no ninho. Você nasceu para alçar voos e voos altos, para conquistar milhares e milhares de pessoas, terrenos preciosos para Deus. Ele desperta os filhos do Senhor. Então, quando ele faz isso, levando a gente a perceber que tudo é possível ao que crê. Moisés disse que as águias, pastor Rodinei, elas sobrevoam o ninho, inspirando as águiazinhas filhotes a quererem voar. Eu queria que você escrevesse isso ou dissesse isso aqui, está ao seu lado. Diga assim: assim como a águia inspira os seus filhos a voar, Deus te inspira e desperta o potencial que tem aí dentro de você. Deus não tem que te dar nada. Ele não tem que ministrar unção nenhuma sobre a tua vida. Ele não tem que te enviar talento algum. Tudo aquilo que você precisa para fazer com que o reino cresça, para que você alce voos, para que você conquiste valores, para que você chegue aos potenciais, está tudo guardado aí dentro. Há pouco tempo atrás eu ministrei uma palavra tão simples aqui, que eu devo continuá-la daqui a alguns dias. Estávamos aqui nesse salão no fundo, e eu disse que dentro de uma semente tem uma floresta. E quando você mata uma semente, não está matando apenas uma semente, você está matando uma floresta inteira. Dentro de um caroço de manga não tem apenas um caroço, não tem apenas um pé de manga, tem uma floresta inteira de manga. Dentro de cada ser humano não tem apenas um coração que bate, um espírito que vive. Dentro de cada um de nós tem um potencial gerador de vida tão intenso, que se você pudesse olhar para dentro de você, você ia ver o que Deus vê. Com certeza dentro do coração de muitos aqui, ele viu igrejas, ele viu casas, ele viu canções, ele viu planejamento, ele viu histórias, ele viu famílias, ele viu construções, ele viu cidades. Só você e eu que não viu. Então ele começa a sobrevoar você, para inspirar você, assim como a águia tenta inspirar os seus filhotes.
os levando a compreender que tudo o que eles precisam já está dentro deles. Vem cá, pergunte aí para essa pessoa e diga aí: quem ensina o peixe a nadar? Qual é a escola que alguém matricula o peixinho pequeno para ele aprender a nadar? Só no filme do Nemo. Mas fora o Nemo, ninguém recebe essa matrícula. Porque desde quando ele nasce, é um giridozinho, ele já sabe nadando. Por que que o peixe nada? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Alguém fala comigo, por favor. Alguém me diga, por quê? Por quê? Por que que ele nada? Porque dentro dele tem o sentimento de que ele tem que nadar. Ele foi feito para nadar. Por que que os pássaros voam? Porque eles foram feitos para voar. Por que que os homens andam? Porque os homens foram feitos para andar. Aleluia. Aleluia. A águia está no ninho. Tudo que ela tem que fazer é voar. Mas o ninho é confortável. E o conforto tende a sucumbir ou sufocar a capacidade que Deus te deu de voar. O conforto tem a tendência de nos tornar acomodados e não queremos mais do que aquilo que estamos tendo no ninho. Vem cá, olha aqui para mim, rapidão. Você vai na floresta, em alguns lugares da África, como no Quênia, por exemplo, e você vai andar e você vai ver leões, e vai ver gigantes, elefantes maravilhosos. E vem cá, qual pesa mais? Um elefante ou um leão? Não, peraí, vocês estão aqui mesmo? Vocês não estão comigo não? Quem está comigo aqui? Responde comigo, por favor. Quem pesa mais? Um elefante ou um leão? Imagina, eu sou um leão e ele é um elefante. Qual pesa mais? Brincadeira. Agora ele é um elefantinho. Daqui uns dias ele vai ser um leopardo. Perceba que o leão é 50 vezes mais leve do que o elefante. 50 vezes mais leve. Mas quando o elefante vê o leão, o que é que o elefante faz? O que é que o elefante faz? Corre. Por quê? Ele pensa, vai me comer. O que o leão, quando vê o elefante, pensa? Minha comida. Vem cá. Quem colocou isso neles? Vem cá. Não era do elefante dizer, peraí, uma patada minha eu derrubo esse mané. Mas o leão tem na mente dele de que o leão é mais forte, que o leão vai comê-lo. Então ele vai viver subjugado por aquilo. Deus permitiu que ele pensasse assim, que ele tivesse esse instinto assim. E Deus permitiu que o leão tivesse o instinto de que tudo no reino animal é comida. É por isso que o leão olha para o elefante e vê comida, e o elefante olha para o leão e pensa, cara, eu estou errado. Então eu tenho que fugir. Tudo que Deus quer é que você pense realmente aquilo que Ele colocou em você para pensar. Pare de olhar para você mesmo e dizer, eu sou um rato, eu sou um elefantão e o leão vem aí para me devorar. Comece a montar isso dentro de você e comece a dizer exatamente aquilo que Deus viu em você e te chama por aquilo que você é. Deus nunca nos chama de coisas inferiores. A primeira coisa que Deus muda esse conceito em nós de mente é transformar a mentalidade daquilo que a gente pensa de criatura para filhos. E tudo que Ele quer é que a gente aprenda a viver como Ele nos vê. E Ele olha para mim e para você e vê a capacidade de conquistas impossíveis. E a gente se contempla com aquilo que é tão pequeno, tão efêmero, tão passageiro. Chacoalhando. Aliás, coloca a mãozinha sobre o ombro de quem está ao seu lado. Coloca a mãozinha. Diga assim: primeiro Deus nos mostra o seu mundo. Não. Tem que ter fé. Diga: primeiro Deus mostra o seu mundo, o infinito, o mundo das possibilidades. Segundo, Deus nos inspira.
bem forte comigo para que essa pessoa bonita que riu aí diga assim, ó, tudo é tudo, irmão. Tudo é tudo. Por que a gente crê numa coisa pequena, mas não crê numa coisa grande? Tudo é tudo. Tudo é possível ao que crer. Então, se você crer, esse ano vai ser o melhor ano da sua vida. Se você crer, a tua casa vai ser cheia de bênção. Se você crer, a tua família vai ser cheia de Deus. Tudo é possível. O Senhor nos inspira. Ele voa sobre nós e nos ensina a bater as asas. Mas aí a gente gosta do ninho. Alguns de nós arriscam um voo, arriscam copiar as asas, mas outros de nós gostam do ninho. Então Deus tem que fazer exatamente como a águia faz. Pega a nossa provisão, pega a nossa renda diária, pega o nosso alimento e voa sobre nós. E a gente começa a ver a nossa provisão acima de nossas cabeças, distante das nossas mãos. Então a gente tem que levantar no ninho e correr atrás da bênção, correr atrás da provisão. Aí a gente acha que é o diabo que está cercando a gente, é o diabo que está fechando uma porta, é o diabo que não sou divulgado dele, eu não gosto dele também. Mas muitas vezes Deus está pegando tudo aquilo que a gente estava confortavelmente tranquilos, está alçando o voo sobre nós, está dizendo, corre atrás, vem cá pegar, levanta-te daí, toma uma atitude. Levante-te desse ninho. Você não nasceu para morrer aí, você não nasceu para permanecer aí. Essa não é sua casa permanente. Isso aí é peremptório e passageiro. É só por uns meses, só até você nascer. É só você ter que criar força nas suas asas. É só você começar a olhar no horizonte. É só você começar a crer no infinito. É só você começar a crer na possibilidade. Se for, sai daí, vem atrás da comida. Ele primeiro nos inspira. Isso é inspiração do nascendo. Então Ele vai ter que trabalhar com a nossa necessidade. Se tem uma coisa que fala mais alto dentro de nós, são as necessidades. Você pode estar dando glória a Deus, falando língua, se alegre do jeito que for. Quando a tua conta fica no vermelho, meu irmão, aí aquela alegria geralmente dá lugar à preocupação. Não é verdade? Não é verdade. Vamos ser franco. Você está aqui na igreja, cantar. Então o gerente liga no outro dia, rapaz, como é que está feio, você não vender nada e não comer aqui, olha, você está frito. Ele já sai, ai meu Deus, por que o diabo mexeu comigo? É verdade. Somos assim. E é Deus nos fazendo levantar. Ele está dizendo, sai de mim, olha para as outras possibilidades. Sabe, depois dele adejar, depois dele inspirar, depois dele mexer pelas necessidades, então ele percebe que alguns de nós ainda ficam no ninho. E a gente é tão assim, a gente está confortável, está tudo legal, gostamos do ninho, gostamos do lugar em que estamos, e de repente Deus nos quer tirar ali. Ele quer nos levar para um lugar melhor, Ele quer nos fazer coisas melhores, Ele quer nos dar coisas melhores. Billy Graham disse certa vez que Deus jamais remove alguma coisa da nossa vida se Ele não quiser dar coisas melhores no lugar. Tudo que Deus remover da tua vida é porque tem coisa melhor para colocar no lugar. E agora a gente não aceita isso. Então quando Ele remove alguma coisa do ninho e começa a aparecer os espinhos e começa a nos incomodar, a gente mesmo assim dá um jeitinho de empurrar um espinho para cá, um graveto para cá e se acomoda por ali. Porque é mais fácil esperar a comida na boca, é mais fácil esperar a oportunidade bater na porta, é mais fácil a gente se conformar e permanecer na zona de conforto. O que o Espírito Santo usa essa água como figura de linguagem para nos ensinar é como se ela estivesse dizendo, como se o próprio Deus estivesse dizendo. Eu queria que você dissesse isso comigo. Diga assim, olha, Ele ensina o filho acomodado, que a zona de conforto é passageiro. Irmãos, o ninho confortável dura pouco. O ninho confortável da casa do pai dura pouco. O ninho confortável da igreja dura pouco. O ninho confortável da segurança do seu trabalho dura pouco. O ninho confortável das situações
que fazem você construir uma zona de conforto, dura pouco. E o Espírito Santo está tentando nos ensinar que isso é passageiro. Então não se agarra ao ninho. O ninho é material. Não se agarra ao ninho porque o ninho perece. Não se agarra ao ninho porque o ninho é passageiro. Não se agarra ao ninho porque tudo que ele tem dura pouco. A gente tem que colocar a nossa fé, a nossa estabilidade, a nossa segurança naquilo que é eterno, naquilo que não passa. É por isso que Jesus disse acerca de um certo homem que colheu uma abundância extraordinária de sementes. Ele tinha um silo muito cheio, e ele disse que farei, e teve uma ideia: vou destruir um silo velho, vou construir um silo maior, e vou colocar tudo no silo, vou ficar com uma produção enorme lá dentro. Então vou folgar, e vou dizer à minha alma: descansa e folga, porque tens para o resto da vida. Aí disse Jesus: louco, virão esta noite a ti e pedirão a tua alma, e que tu vais dizer? Coloca a mãozinha abraçando quem está do teu lado e diga assim: o ninho é confortável, mas é por pouco tempo. Queridos, nós somos favoráveis ao conformismo, somos tendenciosos ao conforto. É por isso que o apóstolo Paulo disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sabe, nós nos acomodamos às nossas conquistas e dizemos assim: bem, chegamos até aqui, isso é tudo. Quantos de nós olha para trás, olha para a igreja, olha para hoje, e a gente diz: bom, já chegamos a essa quantia de membros, já chegamos a essa igreja bonita, já chegamos a esse carro, já chegamos a essa casa, já chegamos a essa quantidade de pessoas salvas na família. Bem, é isso aí, glória a Deus, tudo bem, conseguimos, ufa, descansamos. E o Espírito Santo está tentando dizer: isso é só um começo, olha fora do ninho. Ei, igreja, olha aqui para mim, estica o pescoção e tenta olhar fora do ninho. Diga para essa pessoa aí cheia de Deus do teu lado, e diga: só para os cheios de Deus, e diga assim: ei, estica o pescoço, olha fora do ninho, olha fora do seu ambiente, olha fora do seu círculo de amizade, querido. Olha fora do seu rol de contato. Olha quanta gente você está deixando de ganhar. Olha quantos relacionamentos você está perdendo de edificar. Olha quantas oportunidades você está deixando de gerar. Olha quanta gente você perdeu de ser feliz, de ser amigo dele ou dela. Olha em volta. Pare de olhar apenas para o seu ninho. Tem gente que está alegre pelo avivamento que aconteceu em 1950. Pare de ficar olhando pelo retrovisor. Olha pelo vidro da frente. É por isso que o vidro da frente é no mínimo 15 vezes maior do que o retrovisor. Ele está querendo nos dizer: você não tem que tirar a atenção do vidro da frente. O retrovisor, é interessante esse negócio, lá na Índia a gente viu isso, que quem vai atrás é que se vive. Ninguém olha pelo retrovisor. Quem vem atrás é que se lasca. Você freia no meio da rua sem vidro, estou vindo atrás. Estou nem freando no meio da rua, tuque. Quem vem atrás é que se virasse. E é exatamente assim, tinha que lembrar disso aí. E é exatamente assim, Deus está dizendo: pode ficar olhando pelo retrovisor com saudosismo e se agarre nas coisas que Deus tem pela frente. Tem um mundo a ser conquistado, e a gente não pode se acomodar ao nosso mundo. Não, de jeito nenhum. O Espírito Santo está tentando nos fazer levantar voo. Então, querido, eu queria que você ficasse em pé, não dá mais tempo. O grande problema das pessoas é que elas passam a amar o ninho, assim como os filhotes da águia. O ninho passa a ser mais gostoso do que as conquistas. O prazer de conquistar se torna menor do que o prazer de estar seguro no ninho. Entretanto, ele me leva a pensar uma última coisa. Sabe? Olha comigo aqui. Depois de ele despertar eu e você, nos mostrar o seu mundo de sobrenatural, o mundo da fé. Depois de ele deixar sobre nós, bater as asas sobre nós e nos ensinar, nos inspirar a ser como ele foi, a viver pela fé.
Ele percebe que alguns de nós ainda permanecem no conforto do ninho, então ele usa as nossas necessidades para nos atrair. E mesmo assim, ainda alguns de nós se agarram ao ninho. Então ele trabalha no desconforto do ninho, ele usa pessoas, ele usa coisas, ele usa um patrão para nos despedir, ele usa um amigo para nos alfinetar, ele usa uma situação financeira para quebrar um problema, para gerar um problema, ele usa um acordo que a gente faz para nos despertar, para tentar nos tirar do ninho, para tentar nos levar a coisas novas, a oportunidades novas, a coisas que vêm de fato dele. E mesmo assim a gente se agarra no graveto, e a gente não quer saber, porque é graveto, mas pelo menos é seguro. É graveto, pelo menos é chão. É graveto, pelo menos eu posso tocar, eu posso ver. Mas Deus não quer que a gente morra no ninho, porque ali o resultado final é a morte, e morrer no ninho é terrível. Então ele nos dá uma última lição. E sabe o que ele faz? Ele usa o processo como a águia faz. A águia pega o filhote e vai empurrando para a beirada. E quando está pertinho da beirada, ela simplesmente dá um empurrãozinho. Sobe aqui, pastor. Sobe cá. Ela só dá um leve paquezinho. Tem um fiotão de águia aqui. Bem fiotão, o peluche está nascendo. Não é verdade? Fiotão. A águia quer tirá-la do ninho, mas ele está gostoso lá, sossegado. Então ela vai empurrando ele devagar, bem tabeiradinha. E ela diz: olha o horizonte. Dá uma pescoçada lá fora. Mas o ninho continua no pé dele. E ela diz: eu preciso fazer voar. Agora dá uma olhadinha para essa pessoa aí e diga assim: você já levou um empurrão? Sabe quando você está seguro, sossegado, e chega alguém e desavisadamente te dá um empurrão? Lá vem o José para dar notícia para os seus irmãos sossegados. Seus irmãos estão lá cuidando das ovelhas do seu pai, vem ele cantarolando, de repente os irmãos também, o senhor é adulto. O que vamos fazer com ele? Põe o irmãozinho dele. Onde? Aquele buraquinho que tem ali, ó. Joga ele no buraquinho. Pegaram o José, o empurrãozinho dele. Empurrãozinho bem leve. O José foi deixado para morrer com dó. O homem disse: não, vamos ganhar dinheiro com ele, vamos dar outro empurrãozinho, vamos vender. Empurra de novo, vendeu ele para os felizes. Então, lá no Egito, o José é vendido outra vez para Potifar, mas ele precisava de um empurrãozinho. Então vem a mulher de Potifar e diz: vou dar um empurrãozinho nesse cara. Fala para o maridão: José quis apoderar-se de mim. O marido diz: espera lá, vou jogar na masmorra, no buraco. Outro empurrão. Vem cá. Quem estava empurrando José era a águia, era Deus. Se o José não tivesse sido empurrado, Israel não teria sido salvo, a nação não teria sido construída. Nem sempre o empurrão é o diabo que dá. Às vezes Deus está te empurrando e você está resistindo. Às vezes Ele está te empurrando e você está dizendo: sai, Satanás, cruz credo, sabe? Ele está dizendo: sou eu, não é o bicho não, sou eu. Abraça essa oportunidade, sou eu. Às vezes a gente é empurrado, não entende por quê. Isso me dá uma expressão, eu queria que você repetisse ela muito uma vez.
Diga assim para essa pessoa aí, diga: irmão, não morra no ninho. Diga assim: a última lição da águia é que o melhor lugar para morrer é tentando voar. Uma águia que morre no ninho é uma ineficaz. O melhor lugar para morrer é tentando voar. O melhor lugar para um navio naufragar é em alto mar. Eu não sei como você quer terminar a tua vida, se agarrado ao ninho, ou se vai ter coragem de arriscar e pular e voar. Então você tem duas opções: ou voa ou morre no ninho. O Espírito vai continuar te alfinetando. Sim, Senhor. Vai continuar te apertando. Eu finalizo dizendo a você: enquanto a gente nós permanecemos seguros no ninho. Enquanto pessoas aqui permanecerem seguras no ninho, escuta isso: seus livros nunca serão lidos. Suas canções nunca serão cantadas. Sua casa nunca será construída. Seu casamento nunca será realizado. Sua família nunca será salva. Sua empresa nunca será edificada. Seu ministério nunca abençoará ninguém. Sua igreja nunca passará do ninho. Enquanto a gente permanecer no ninho, as possibilidades continuam esperando. Como é que você quer terminar? Se você não quer morrer no ninho, só tem uma atitude a fazer. E qual é? Pergunte. Diga: qual atitude a fazer? Qual? Então por que você está aí parado? Por que você ainda nem abraçou a oportunidade? Ou você morre no ninho, ou você se prepara para voar. Há algo novo de Deus aqui esta noite. Eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você a sair da zona de conforto. Eu quero desafiar você a fazer algo que você não fez ainda esse ano, e nem o ano passado, e nem o resto da sua vida. Eu quero desafiar você a fazer de hoje. Ei, escuta isso. Eu quero desafiar você a fazer de hoje o primeiro dia do resto da sua vida. Vou dizer de novo: desafio a você fazer hoje ser o primeiro dia do resto da sua vida. Como é que você quer terminar? Acocado no ninho ou voando alto? Eu queria que você fechasse seus olhos. Certo dia, Deus estava olhando do céu à terra e viu lá o servo dele, Abraão, depois de 23 anos. E o Abraão olhava para si mesmo e dizia: continuo no ninho. Fazem 23 anos que Deus falou comigo, eu continuo no ninho. Eu acho que eu não sou capaz de sair desse ninho. Eu acho que tudo aquilo que Ele falou não vai acontecer, porque afinal de contas já se passaram 23 anos. Então vem Deus e diz assim: Abraão, sai da tua tenda e olha para o céu e conta as estrelas, o número das estrelas, e qual o número dos seus filhos, Abraão. Então Abraão saiu de dentro da tenda e olhou para o céu, e ele percebeu que ele podia voar, que ele podia sair do ninho, que tudo era possível. Tudo era possível. Tudo era possível. Veja a garantia. É hora de sair do ninho. É hora de abandonar o conforto do ninho e abraçar a incerteza da infinitude
em nome de Jesus. É como se o Senhor estivesse adejando sobre nós, batendo as asas sobre nós. Todos aqueles que o Espírito Santo de alguma maneira te mostrou as possibilidades através desse sermão. Se você quiser crer e quiser deixar o conforto do ninho e se posicionar diante dele em uma atitude de fé, eu quero te convidar sim nessa atitude, a deixar essas coisas que te prendem e sair agora do teu lugar como se saísse do seu ninho, como se saísse da zona de conforto e viesse diante desse altar tomando essa frente em um dom profético para a tua vida. Se você quer isso aplicado ao teu coração, a possibilidade da fé, feche seus olhinhos. É hora de você fazer como um filhote faminto e alçar voo e olhar no horizonte e dizer: Senhor, é isso aqui que eu quero, esse infinito que eu fui feito, é para esse lugar que eu quero voar. Sim, em nome de Jesus, feche seus olhos, feche seus olhos. Paizinho querido, mediante a tua palavra tão simples, mas creio que poderosa, eu sei que tem pessoas aqui, Senhor, que estão tentando levantar o voo no sentido que disse durante toda a sua vida. Eu sei que eu tenho pregado a pessoas, Senhor, que tem sido amarrada ao contexto de suas vidas, como se tentasse sair, mas sempre volta no mesmo lugar. Eu sei que eu tenho pregado a pessoas, Senhor, que parece que a vida virou um ciclo inquebrável de situações terríveis e de tristezas atrozes uma após a outra. Eu sei que eu tenho pregado, Senhor, a pessoas que durante a vida inteira têm buscado oportunidades, essas portas parecem que nunca se abrem. Senhor, justamente porque estas esperadas por eles talvez sejam justamente aquelas das quais o Senhor sabe que não vai dar certo. Por isso, Pai, eu sei e creio que tenho pregado a pessoas que tentaram romper durante muitos anos da vida, mas continuam presas, acorrentadas a sistemas, acorrentadas a lembranças, acorrentadas a memórias, acorrentadas a situações adversas, acorrentadas às coisas do passado, acorrentadas a situações imperdoáveis. Sim, Senhor, eu também, em nome de Jesus, os ajude a sair desse ninho, os ajude a sair desse espinheiro, os ajude a bater as asas, os ajude a voar alto, os ajude a olhar no horizonte, os ajude a olhar no infinito do seu céu, os ajude a ver as possibilidades, os ajude a crer. Espírito Santo, ajude a tua igreja a romper, ajude o teu povo a dar um passo a mais, ajuda a tua igreja a avançar um pouco mais, ajuda a olhar do lado de fora, ajuda a colocar a cabeça para fora do ninho. Espírito Santo, eu te peço agora, levanta o teu povo que está aqui, levanta essas pessoas que estão aqui, levanta esses filhos amados, levanta, Senhor, que está fraco, ajuda, fortalece, aviva. Espírito Santo, é a tua vez, é o teu povo que espera por ti. Nós queremos olhar as estrelas, Senhor, e poder não contá-las, de tamanhas serão as multidões. Eu quero olhar as multidões que serão salvas nessa igreja e desejar contá-las, mas não poder, Senhor, mediante o avivamento que virá. Espírito Santo, venha sobre famílias aqui e os salve completamente, os enche da tua glória. Eu sei que é um tempo de conquista, é um tempo de portas abertas, de empresas novas, de empregos novos.